Olá, turma, tudo bem? Boa noite para todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Essa semana vai ser um pouquinho diferente, né? Tô aqui gravando essa aula para vocês porque estou ausente, né? Estou viajando, mas com certeza meu coração está aqui nessa quinta-feira, esperançosa de que vocês estejam todos aí assistindo a aula e participando ativamente, né, do que Deus tem preparado hoje para nós. Então, bora lá para a aula, né? E eu creio que Deus vai continuar ministrando as nossas vidas através do livro de Apocalipse e das 7 igrejas. Então, eu queria que vocês já abrissem comigo novamente o texto para a gente dar uma lida rapidamente e a gente já vai entrar no contexto do que a gente já estava falando na semana passada, tá bom? Então, nós estamos lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18, nós estamos falando sobre a igreja de Tiatira, um outro tipo de igreja que, como nós já falamos, recebeu uma carta, a maior de todas, né? De todas as cartas, Tiatira tem a maior carta, e com certeza Deus estava trazendo um alerta grande para essa igreja a respeito de coisas muito sérias, como já temos dito, sobre essa questão do falso ensino, das falsas doutrinas, daqueles que seguem, né? Essas pessoas que trazem essa falsa doutrina. Então a gente vai dar uma lida e dar continuidade então no ensino dentro de Tiatira. Diz assim o texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que eles se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro, como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente está falando dessa igreja, desse tipo de igreja, né, desse modelo de igreja, desse modelo de pessoa, desse tipo de pessoa que está justamente tendo uma mistura, né? A gente está falando o tempo inteiro desde a igreja de Pérgamo, e a gente fala que também em Tiatira tem essa mistura, esse excesso de sincretismo, de trazer as coisas de adoração a outros ídolos, de trazer essa mistura referente às coisas de Deus. Então, a igreja de Tiatira está sendo bem exortada por Deus a respeito disso. E o Senhor dá duas exortações, né? Nós falamos semana passada, à própria Jezabel, que fala que ela já está praticamente condenada, porque foi dado tempo a ela para ela se converter, para ela se arrepender, na verdade, né? Para ela mudar a mentalidade dela, mas ela não se arrependeu, a palavra fala, né? E em seguida diz que aqueles que também cometem adultério com ela, têm as mesmas práticas junto com ela, essas pessoas, se elas não se arrependerem e não pararem também de praticar aquilo que essa mulher pratica,
que é a imoralidade sexual e o sacrifício, o comer, né, para outros ídolos, vão seguir o mesmo caminho que ela, vão estar condenados. Então, Deus traz um alerta geral, porém muito incisivo sobre essas pessoas que estão nessa prática de imoralidade sexual, se relacionando com outros deuses, dizendo que estão se relacionando com Deus e sacrificando, né, comendo comidas sacrificadas a ídolos. Então, essa mesa que está sendo colocada diante desses irmãos não é uma mesa do Senhor, não é uma mesa de relacionamento com o Senhor. Isso fala justamente disso. A gente tem falado nessas últimas aulas a respeito dessas comidas sacrificadas a ídolos, e eu reforço aqui mais uma vez que essa mesa de comunhão é que faz toda a diferença se eu estou ou não comendo comidas sacrificadas a ídolos. Diante de quem eu tenho me alimentado, né? Diante de que mesa, perante que mesa eu tenho me alimentado, para quem eu tenho levado os meus sacrifícios. E quando fala de sacrifícios, fala justamente desse tipo de adoração, desse tipo de celebração que nós temos levado ao Senhor. Durante as outras cartas a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas aqui na igreja de Tiatira fica assim um alerta bem forte a respeito dessa situação. E eu fico assim bem temerosa, né, a respeito de tudo isso, porque a gente sabe que nós estamos, né, realmente no meio de tudo isso, e ou a gente se posiciona em Deus a respeito de tudo isso, ou muitos realmente vão se perder no meio do caminho. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de um versículo acima do que a gente já iria falar hoje, que é a partir do versículo 24, que a gente terminou até o 23 semana passada, mas eu quero voltar só um pouquinho e falar algumas coisas com vocês. A respeito de Jezabel, eu vou deixar um pouquinho mais de informações a respeito sobre isso, para que a gente então tenha um pouco mais de noção do que nós estamos falando, de quem é esse tipo de mulher, que na verdade não tem a ver só com mulher, tá? Tá citando aqui porque fala de um tipo de pessoa. E qual é esse tipo de pessoa? Jezabel representa uma mulher, um espírito que viveu, que esteve no mundo e que ao longo da história com certeza passeou, né? Por outras gerações, mas Deus deixa um alerta muito claro a respeito de Jezabel. E nós falamos semana passada quem é Jezabel. Jezabel era a esposa do rei Acabe, filha de um rei sidônio chamado Etibal. E essa moça, essa jovem que foi casada com Acabe, que era um rei do reino do norte de Israel, ela tem uma adoração, ela é uma servidora fiel do deus Baal. Lembra que eu falei para vocês que Baal representa marido, né? Então ela é esposa desse marido chamado Baal. E ela, quando se casa com Acabe, então ela traz essa cultura, ela traz essa adoração, ela traz esse templo, ela traz esse culto para dentro de Israel, para dentro do povo, ali no Reino do Norte. E a palavra fala que Acabe se tornou muito pior do que o primeiro rei, que fez toda essa questão da idolatria também ali no Reino do Norte, mas diz que Acabe foi pior. Por quê? Porque Acabe, na verdade, entregou de mão beijada para essa mulher toda essa autoridade, toda essa liberdade em cultuar. A palavra fala que ele deixou ela construir templos ali em Israel, então ela teve total liberdade. E eu escrevi algumas coisas, quem esteve, inclusive, quem está, né, no grupo de devocional com a gente, até recebeu isso porque a gente estava dentro dessa leitura de Reis, né, de 2 Reis. Então eu quero falar para vocês algumas coisas que eu escrevi a respeito dessa mulher, para que a gente entenda um pouquinho quem é esse tipo, quem é Jezabel, para a gente poder entender um pouquinho melhor isso. Então eu coloquei assim, ó, vou ler aqui para vocês, tá? Jezabel tem a ver com um espírito dominador, autoritário, que age em nome do sacerdote, em nome do rei, em nome do marido, em nome de uma autoridade. Por isso, falar de Jezabel é falar de todo aquele, seja homem ou mulher,
que age de maneira ardilosa para manipular lideranças, sacerdotes, homens que exercem algum tipo de autoridade na nação ou em cada casa, pois, se passando por conselheira, articulam para tirar esses líderes, sacerdotes, da vontade e da palavra de Deus. Jezabel representa a religião que tenta nos manipular a ponto de parecer que a religião também adora a Deus. Parecer que estamos também servindo a Deus, quando na verdade tudo tem justamente a ver com outros deuses. Jezabel tem o desejo de matar, de acabar com toda a voz profética que se levanta para alertar o povo de Deus. Afinal, Jezabel tem a ver com espíritos enganadores em cada período da história que de alguma maneira manipularam a humanidade para saírem dos propósitos e da palavra de Deus. Então eu escrevi esse pequeno relato sobre essa mulher, é a percepção que a gente tem lendo a palavra nesses capítulos que fala sobre Jezabel. Então, quando eu falo que ela tem esse espírito dominador, autoritário, ela é esse tipo de mulher ali na palavra. Você percebe que o rei Acabe, ele era o rei da nação de Israel, do reino do norte, e como rei, ele era uma voz de muita autoridade sobre a nação. O rei é alguém que de verdade tem toda a autoridade sobre o seu povo, sobre a sua nação, sobre aquilo que ele governa. E a palavra deixa muito claro que Acabe, no momento em que ele se casa com essa mulher ela realmente começa a manipular Acabe para tomar decisões que ela quer ter ali em Israel. Então, por isso que ela consegue levar Acabe a se desviar, a sair totalmente dos propósitos de Deus como rei, e para a nação de Israel por consequência, né? Então, essa mulher é esse tipo, né, de pessoa. Então, por isso que eu falei que não trata-se só de uma mulher. Jezabel pode ser um homem, que na verdade é esse tipo de pessoa que não está numa posição de autoridade, não é autoridade ali naquele momento, por isso que fala de uma igreja que tolera Jezabel. Então, a igreja, ela tinha a sua liderança, cada lugar tinha o seu presbitério, né? Os homens que estavam ali sob a liderança da igreja, deixado pelos apóstolos, ou muitas vezes já pela segunda ou terceira geração, mas cada igreja tinha a sua liderança local. E essa liderança geralmente era escolhida baseada na maturidade espiritual, baseada na caminhada que eles já tinham tido com Deus. E Jezabel é esse que chega no meio da situação, no meio do que já está acontecendo, e de alguma forma, eu coloquei aqui essa palavra que eu gosto bastante, a palavra ardilosa, né? A pessoa ser ardilosa é uma pessoa que realmente ela sabe manipular bem as suas palavras, ela sabe dizer muito bem o que ela quer dizer, de uma forma que ela consegue então levar as pessoas a fazer aquilo que ela deseja. E isso fala desse espírito de Jezabel. Por isso que eu coloquei aqui que ele é um espírito dominador, autoritário, que age em nome do sacerdote, em nome do rei, do marido, em nome de uma autoridade. Então perceba que aonde existe o domínio de alguém que não era para estar no domínio, entra esse espírito de Jezabel. Por que eu coloquei todos esses ambientes? Até para a gente entender que no meio da igreja, que Jesus está dizendo aqui no caso de Tiatira, nós temos esse problema justamente de homens ou mulheres que não têm a autoridade máxima dentro da igreja, ali dentro do corpo de Cristo, que não está colocado, investido dessa autoridade, que no caso seriam os presbíteros, os pastores, hoje nós poderíamos dizer dessa forma, mas são pessoas que estão ali próximas, às vezes em aliança com esses líderes, mas essa pessoa, ela realmente, o lugar que ela queria, era o lugar de total domínio, era o lugar de total liderança, mas como ela não está nessa posição, ela então passa a agir de forma ardilosa, de forma a tentar minar essa autoridade desses líderes e então trazer os ensinos que ela quer ou os ensinos que ele quer, porque no caso pode ser um homem também, e ele então, em nome da liderança, em nome do sacerdote, em nome do rei,
como ali no caso de Acabe ou no caso de outros reis que deixaram ser dominados por esse espírito de Jezabel, que não tomavam, né, as atitudes segundo que a palavra de Deus dizia para que eles tomassem como reis e sacerdotes. Então, no momento em que a palavra de autoridade deixa de estar na boca do líder, deixa de estar na boca de uma autoridade e passa a estar na boca de uma Jezabel ou de um Jezabel, né, que fala de um espírito, então entra-se esse falso ensino, essa falsa doutrina, esses falsos ensinamentos, e a coisa começa então a caminhar para fora, né, da vontade de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado como igreja em achar que, mesmo que nós tenhamos, né, um pouco mais de conhecimento na palavra ou em algum assunto, nós podemos então tomar a voz no lugar de líderes que estão colocados ali na igreja. Jesus é muito claro ao longo de todas essas cartas, ele diz que ele está no meio das igrejas. Ele é aquele que está com as 7 estrelas na mão, né, com os castiçais ali no meio dos castiçais. Então, nós não precisamos nos preocupar a respeito de como uma liderança está levando a igreja, para onde ela está levando uma igreja, ou de que forma ela está caminhando como igreja. O que nós precisamos nos preocupar é com a nossa vida diante do Senhor, a nossa vida muito particular diante de Deus, porque com os líderes Deus vai tratando de forma muito particular, porque ele institui autoridades, a palavra de Deus fala em Romanos, né? Ele que levanta autoridades na terra. Então, se ele permitiu que um líder estivesse como líder em algum lugar, ele vai tratar com aquele líder no momento certo. Então, Deus nunca deixou que as coisas andassem como elas quisessem quando Deus quis mudar. Então, Deus levanta reis e destitui reis, levanta autoridade, destitui autoridades, e essa não tem que ser a preocupação do povo de Deus. A nossa preocupação é ser servos, é ser filhos, é ser obedientes à palavra, é estar em plena comunhão com o Senhor, e essa questão da liderança fica com o Senhor, para que ele cuide desses reis e sacerdotes que estão sobre a liderança da igreja. Então a gente não precisa se preocupar. Então essa é a primeira questão. A Jezabel é esse espírito que vai então manipular, que vai ultrapassar o limite de liderança para falar em nome de um líder, né? Então fala disso. Eu coloquei mais aqui, ó. Por isso falar de Jezabel é falar de todo aquele, seja homem ou mulher, que age de maneira ardilosa para manipular lideranças, sacerdotes, homens que exercem algum tipo de autoridade na nação ou em cada casa, se passando por conselheiro ou conselheira, né, articulam para tirar esses líderes sacerdotes da vontade da palavra de Deus. Então, é aquela forma realmente bem sutil de dizer que está ajudando, mas que ao mesmo tempo está tentando manipular para ser a liderança naquele lugar, né? Então, Jezabel, por isso que a palavra vai falar aqui no versículo 20, no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza e com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Essa mulher, ela se diz profetiza, né? Então ela se diz alguém que está falando com uma voz profética, ela se diz que alguém que tem autoridade para falar, alguém que está sendo enviado por Deus para falar, para ensinar. E quando a igreja não identifica esse tipo de espírito que está manipulando liderança, que está manipulando líderes ali dentro da igreja e permite que essas pessoas falem, que essas pessoas ensinem nas igrejas, com certeza isso vai criar algum tipo de doutrina falsa, de falsos ensinos que vão induzir as pessoas a sentar-se na mesa, não com o Senhor, mas com falsos ídolos, com falsas doutrinas, né? E isso vai deturpar a igreja de Cristo. Isso acontece ao longo dos séculos. Jesus está falando aqui com uma igreja na Ásia, no tempo de João, alertando essa igreja, mas nós sabemos e nós já temos dito que isso foi passando de igreja para igreja, elas foram recebendo essas cartas e elas então puderam também ser alertados ao longo dos séculos. E não é diferente nos nossos dias. Nós estamos justamente no mesmo período em que a igreja está sendo alertada, está sendo chacoalhada para acordar para esses falsos ensinos, para essas falsas doutrinas.
Então, é disso que fala essa mulher. Eu coloquei mais algumas coisas aqui, né? Como eu falei para vocês. Jezabel representa, inclusive, a religião que tenta nos manipular a ponto de parecer que a religião também adora a Deus. Então, o ser religioso, né, fala desse espírito que diz que se você for para a igreja todos os dias, se você jejuar toda semana, se você orar 2 horas por dia, se você participar das campanhas, se você, e a religião, né, através desses falsos ensinos, vão fazendo com que a gente fique abarrotados de compromissos e de afazeres religiosos, e que ao mesmo tempo estão, na verdade, nos afastando do verdadeiro relacionamento com Deus. Porque eu tenho realmente percebido que a igreja, o povo de Deus, ele tem estado extremamente ocupado com tantas coisas, mas quando você pergunta para um irmão, pergunta para uma irmã qual o tempo que ele tem tido com a palavra, com a meditação na palavra, com a própria leitura em si, com a oração, no seu tempo do secreto, com o jejum por essa mortificação da sua carne, com a oração em outras línguas para edificação pessoal, a gente percebe nitidamente que nada disso tem acontecido com as pessoas, né? Eu não tenho tempo, essa geralmente é a fala da maioria das pessoas. Eu não tenho tempo, eu tenho um dia muito corrido e eu cuido de tantas coisas, mas é isso que a religião coloca. Então a religião coloca muitos compromissos para que eu esteja então entretido, né? Entretenimento com as coisas, com esse tipo de relacionamento que não é o relacionamento que eu deveria estar tendo, que é com o Senhor. Eu não estou falando contra os compromissos que a igreja nos coloca, porque nós também aqui na ICP temos esses compromissos, nós temos os cultos, nós temos os nossos compromissos aqui também. Mas quando isso é maior ou toma o lugar do meu lugar com Deus, do meu comprometimento com o Senhor, do meu relacionamento com o Senhor, muito provavelmente eu esteja me tornando uma pessoa religiosa. E me tornar uma pessoa religiosa fala de tentar me ligar a Deus através desse tipo de prática, né? Se eu me mostrar muitas vezes no culto, então se eu estiver lá a semana inteira, diante dos irmãos, diante da igreja, diante das pessoas, então elas vão me ver e elas vão entender que eu sou um filho de Deus, eu sou um crente de verdade. Quando na verdade o meu relacionamento está sendo superficial ali durante o culto, né? A minha vida com Deus realmente é muito vazia, a minha vida com Deus é muito longe das coisas de Deus. O Senhor fala, né, na palavra para nós que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim, né? Então, quando a gente trata dessas coisas, a gente geralmente lembra desse tipo de passagem e percebe o quanto muitas vezes nós estamos só falando de Deus, mas nós não estamos vivendo Deus na nossa vida diária. Então, esse é um das questões de Jezabel, né? A religião, ela se torna como se fosse uma Jezabel. Eu coloquei aqui também quando falar que nós estamos servindo a Deus, quando na verdade nós estamos servindo outros deuses, outras coisas, né? Jezabel tem o desejo de matar, acabar com toda a voz profética que se levanta para alertar o povo de Deus. Essa questão do matar os profetas, a palavra também fala muitas vezes que Deus realmente levantou muitos homens, muitas mulheres para alertar o seu povo a respeito do seu pecado, assim como João está sendo levado a escrever essas cartas para alertar a sua igreja, para alertar o seu povo. E muitas vezes a igreja recebe isso como se fosse para outra pessoa, né? Então, diversas vezes o povo ouvia uma profecia que estava falando diretamente com eles, mas ele dizia, não, isso não é para mim. Deus deve estar falando com outras pessoas, não é para mim. Então, ou muitas vezes entrava justamente esse espírito de Jezabel que quer calar, que quer matar toda a voz profética. E aí fala diretamente do profeta Elias, né? Que se tornou uma pedra de tropeço para Jezabel, porque ela se levantava com os falsos ensinos
e o Senhor levantava Elias para profetizar e para falar o quanto tudo aquilo era um engano e para se levantar como a voz profética do que Deus ia fazer. Então Deus faz cessar a chuva através da voz profética de Elias e tantas coisas que o Senhor fez naquele momento da história, confrontando esse espírito de Jezabel, confrontando essa manipulação de Jezabel, esse ensino doutrinário que estava fazendo o povo se desviar do Senhor ali em Israel. Então, a Jezabel, ela sempre vai ser um tipo de pessoa que manipula e que tenta calar a voz daquele que está falando a verdade. Então, podem perceber que geralmente pessoas que trazem um ensino, uma sã doutrina, como a palavra fala, né? Elas tendem a ser perseguidas em qualquer ministério. Por quê? Porque, na verdade, quando eu tiro a máscara da religião, quando eu tiro a máscara desses líderes manipuladores, quando eu tiro a máscara de falsos ensinos e introduzo o ensino segundo a palavra de Deus, essas pessoas, elas têm a tendência de ser perseguidas, das pessoas tentarem calar a voz desses profetas, né? Profeta é todo aquele que traz a mensagem de Deus para a igreja. E o que é a profecia? A profecia nada mais é do que a palavra de Deus sendo ministrada de forma correta, de forma a realmente ministrar as vidas, né? Então, fala disso. Deixa eu só ligar aqui. Que desligou. Então, a gente precisa entender que Jezabel, ela trata, então, não só de uma pessoa em si, mas de todos esses falsos tipos de doutrina e de ensinos que induzem o povo ao erro. Amém? Então, Jezabel vai falar muito sobre tudo isso que nós acabamos de falar aqui. Então, não fixem a ideia de que Jezabel é simplesmente uma mulher, ok? Ainda que sim, a palavra está dizendo a respeito de uma mulher. Pode ser que nesse momento aqui para Tiatira tinha a ver com mulheres manipuladoras, assim como tinha a ver com uma mulher na época de Acabe, que realmente tirou toda a sua autoridade como rei, como homem, como marido, e se tornou a voz que falava ali em Israel naquele momento, distorcendo todos os ensinos e levando o povo a realmente adorar outros deuses e a cometer imoralidade sexual, como nós já falamos na outra aula. Então, esse é um pouquinho também sobre Jezabel para a gente poder entender. O que eu quero falar também com vocês é a respeito do versículo 23, que semana passada a gente não conseguiu falar sobre isso, mas eu queria mostrar um ponto bem importante aqui nessa passagem para nós. Diz assim: matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Jesus está sendo claro e objetivo de que através do juízo, através desse juízo que ele vai trazer sobre Jezabel e sobre os filhos que Jezabel está fazendo nascer, vamos dizer assim, né? Produzindo esses filhos, trazendo à luz esses filhos que são segundo seus ensinos, ele diz que as igrejas vão saber que ele é o Senhor. As igrejas vão saber exatamente quem é Deus no momento em que Deus trouxer esse juízo sobre a igreja. Então, eu acredito realmente que esse versículo tem a ver com tanto o juízo a respeito da vinda de Cristo, quanto a questão de Deus realmente ir desmascarando as igrejas e esses falsos ensinos indo sendo descobertos e os escândalos, né, no meio da igreja vão acontecendo por causa desses falsos ensinos, e Deus vai realmente trazendo juízo mesmo antes da sua vinda. Então, durante a história da igreja, diversas vezes, ou milhares de vezes, a igreja ela teve esse pré-juízo do próprio Cristo, porque Jesus está no meio da igreja, ele está então vendo tudo o que está acontecendo, e Deus não vai permitir que os seus filhos, que a sua igreja seja manipulado até o final, mas haverá um juízo também no final. Então, essa palavra fala tanto do agora quanto do daqui a algum tempo, tanto do momento que nós estamos vivendo, e a igreja vai vivendo esses momentos ao longo da história, quanto na volta de Jesus. Então fala de dois períodos, de dois momentos em que esse juízo vai acontecer. Mas eu quero mostrar algo muito
muito bacana para nós. Esse versículo fala exatamente assim, ó. Então, no versículo 23, tá? Depois do matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A palavra de Deus usa essa passagem aqui em Apocalipse, e só existe uma passagem com essa mesma conotação, com essas mesmas palavras, com essa mesma frase. E essa passagem está em Jeremias. Eu queria que vocês fossem junto comigo para lá. Jeremias capítulo 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jeremias capítulo 19. Vamos pegar aqui. Não, 17 e 10, perdão. A gente vai ler o 19 também logo em seguida, mas é Jeremias 17 e 10. A única passagem em que Deus se refere da mesma forma que ele fala ali para a igreja de Tiatira é em Jeremias 17. E eu acredito que não por acaso, porque eu não acredito em coincidências, né, mas em deusidências, né, Deus traz a gente para a palavra no momento oportuno. Nós estamos dentro do livro de Jeremias na leitura anual. Então, essas passagens, elas se tornaram ainda mais claras para mim, estudando escatologia e lendo Jeremias ao mesmo tempo. Muitas das passagens que a gente tem aqui em Jeremias falam daquele período que Deus trouxe juízo sobre Israel, sobre Judá e Jerusalém, precisamente, né? Porque o reino do norte já havia sido levado cativo pelos assírios, e logo em seguida, depois de algum tempo, de alguns anos, então o Senhor também permite que o reino do sul, que é Judá e Jerusalém ali, é levado cativo também pelo rei Nabucodonosor, que nós estudamos em Daniel. Então Jeremias está falando, está profetizando, está falando com o povo que está ali em Judá, em Jerusalém, durante esse período em que Deus está trazendo um alerta para que eles não permitam que, por causa do pecado, por causa deles estarem desviados do Senhor, eles sejam levados cativos. Mas a palavra é clara em dizer que, se eles se arrependerem, se eles se voltarem para o Senhor, Deus pode então reverter esse juízo que ele traria sobre Judá e Jerusalém. Então, olha o que Deus diz em Jeremias 17:10. Diz exatamente como está lá em Apocalipse. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, Deus está sendo claro aqui para Jeremias, trazendo essa palavra, essa profecia para Israel, para o povo de Judá e Jerusalém, na verdade para o reino do sul, porque aqui ele está profetizando para o reino do sul. O reino do norte já tinha sido levado cativo pelos assírios, mas é Judá e Jerusalém que agora está sofrendo uma repreensão para que eles se voltem para o Senhor, para que eles então